Ela nasceu em um dos lugares mais pobres do sul dos Estados Unidos, em uma pequena cidade onde as casas eram de madeira simples e o chão ainda era de terra batida. A chegada dela ao mundo não foi marcada por celebrações, mas por incertezas. A mãe era muito jovem, sem estrutura e sem apoio, e tomou a decisão de partir para o norte em busca de trabalho, deixando a criança sob os cuidados da avó. Assim, a menina cresceu em um ambiente de escassez, cercada de tarefas desde cedo, sem espaço para a infância, sem colo e sem demonstrações de afeto. A casa não tinha água encanada, o banheiro ficava do lado de fora e as exigências de comportamento eram rigorosas. Qualquer pequeno deslize resultava em castigos severos, porque acreditavam que era melhor bater antes que a vida fosse mais dura ainda. Enquanto outras crianças brincavam, ela carregava baldes, lavava roupas e aprendia a se calar. Mas algo começou a se destacar: a voz. Antes dos 3 anos, já lia a Bíblia em voz alta na igreja, impressionando adultos com a firmeza de quem parecia ter muito mais idade. E foi nesse silêncio rígido que ela descobriu um refúgio: os livros. Devorava cada palavra que caía em suas mãos, desde passagens inteiras das Escrituras até embalagens de sabão. Sem perceber, estava construindo um poder que mudaria seu destino, a capacidade de imaginar um mundo diferente daquele em que vivia. Mas esse mundo ainda parecia distante. Na vizinhança, as crianças a evitavam, achavam que ela falava demais, que se achava. Dentro de casa, não havia espaço para elogios. Era como se brilhar fosse um erro. Aos 6 anos, foi enviada para viver com a mãe, que trabalhava o dia todo como empregada doméstica. A menina passou então a morar em casas diferentes, dormindo em sofás de parentes ou conhecidos, trocando de escola constantemente. Cada mudança trazia instabilidade e ausência de cuidado. Faltava proteção, faltava atenção. Ela aprendeu a se calar, a observar em silêncio, a sentir o clima da casa para saber quando era melhor desaparecer dentro do quarto. O brilho da voz que antes encantava a igreja, agora se escondia em medos e incertezas. E foi justamente nesse período que sua infância terminou de maneira brutal. Aos 9 anos, passou a ser alvo de abusos por parte de homens próximos à família. Guardou tudo em silêncio, carregando o peso sozinha, com medo e culpa. Isso se repetiu por anos, em diferentes casas para onde era enviada. O fardo era insuportável e, aos 13 anos, não suportando mais, fugiu de casa. Foi encontrada dias depois, mas o retorno não trouxe acolhimento. Pouco tempo depois, descobriu que estava grávida. Escondeu a gestação até quando pôde, tomada por vergonha e medo. Quando a verdade veio à tona, a mãe, sem saber lidar com a situação, mandou-a viver com o pai em outra cidade. O pai, um homem rígido, barbeiro e ex-combatente, ofereceu a ela aquilo que até então faltava: estabilidade e disciplina. Impôs horários, exigiu responsabilidade, mas também deu livros e confiança. Determinava que ela lesse um livro por semana e fizesse um resumo escrito. Foi ali que o amor pela leitura, antes um refúgio solitário, se tornou uma base sólida de conhecimento. Aos 14 anos, ela deu à luz um bebê prematuro que morreu horas depois. O trauma marcou ela para sempre, mas também foi o ponto em que decidiu dar valor à própria vida, não mais pelos outros, mas por si mesma. Depois disso, mergulhou nos estudos, destacou-se como oradora, brilhou em concursos de leitura e mostrou uma habilidade única de se comunicar. Falava com firmeza, clareza e intensidade, como se cada palavra tivesse peso. Aos 17 anos, venceu um concurso de oratória e beleza em seu estado, algo quase impossível para uma jovem negra no sul dos Estados Unidos nos anos 70. O prêmio foi uma bolsa de estudos, em uma universidade. Lá, escolheu o curso de comunicação
e começou a trabalhar em uma rádio local. Sua voz logo chamou a atenção, calorosa, firme, empática. Não falava apenas para preencher o silêncio. Falava de um jeito que fazia as pessoas se sentirem vistas. Antes mesmo de se formar, conseguiu um emprego em uma emissora de TV, tornando-se a primeira mulher negra naquele posto. Mas o que parecia uma conquista trouxe novos desafios. Críticas à aparência, racismo escancarado, questionamentos sobre a competência. Ainda assim, ela se recusou a se moldar ao padrão que esperavam. Não suavizou sua presença, não escondeu suas emoções. Era autêntica, espontânea, intensa. Esse estilo, que inicialmente gerava resistência, conquistava o público. Ao se mudar para outra cidade para apresentar um programa de entrevistas, a audiência disparou. Enquanto outros apresentadores mantinham distância, ela se conectava com as pessoas. Sabia quando ouvir, quando interromper, quando aprofundar. Transmitia empatia, sem perder o ritmo. E assim começou a ser vista como algo raro, uma comunicadora genuína. Quando recebeu uma proposta para comandar um programa em Chicago, aceitou. O programa era um fracasso, mas em poucas semanas com ela no comando, tornou-se líder. Rapidamente foi reformulado e em pouco tempo conquistou o país. A sua forma de conduzir entrevistas e tratar temas sensíveis conquistava milhões de telespectadores. Mas nos bastidores, ela tomou a decisão que mudaria para sempre sua vida. Fundar sua própria produtora. Em vez de ser só empregada de uma emissora, passou a controlar conteúdo, publicidade e direitos. Transformou um programa de TV em um negócio multimilionário, algo inédito até então. O sucesso cresceu para além da televisão. Atuou em filmes, foi indicada ao Oscar, lançou uma revista, criou uma produtora de cinema, fundou uma escola na África do Sul, financiou programas de alfabetização e investiu em projetos sociais. Entrou na lista das pessoas mais ricas do mundo, tornando-se a primeira mulher negra bilionária. Mas nunca deixou que o dinheiro fosse o foco principal. O que a movia era o impacto. Abrir portas, criar oportunidades, devolver ao mundo algo maior do que a própria imagem. Mesmo com tanto sucesso, nunca escondeu suas cicatrizes. Falava de traumas de infância, de autoestima, de espiritualidade, mas sem transformar a dor em espetáculo. Sua trajetória não se limitou a entreter, mas a transformar. Usou sua história como exemplo de superação e resiliência, provando que é possível usar a dor como combustível para construir algo grandioso. Hoje, sua fortuna ultrapassa bilhões. Mas o seu verdadeiro legado não pode ser medido em números. Está no impacto que gerou em milhões de vidas, nas portas que abriu, nos sonhos que ajudou a despertar. Uma mulher que nunca precisou gritar para ser ouvida, porque sua voz carregava a força de quem sobreviveu ao abandono, ao silêncio, à dor, e transformou tudo isso em coragem, empatia e visão. E foi assim que a menina esquecida, criada em uma casa pobre de madeira no interior do Mississippi, tornou-se a mulher mais influente da televisão americana, construiu um império e deixou um legado de transformação que ecoa no mundo inteiro. O seu nome é Oprah Winfrey. Perceba que mesmo diante dos desafios, ela não desistiu. A leitura abre portas para novos mundos e fortalece a mente. Ela nos inspira a enxergar possibilidades além das dificuldades. A resiliência é o que nos mantém firmes diante dos desafios. Juntas, leitura e resiliência constroem força interior e sabedoria. Quem lê e persiste transforma qualquer obstáculo em oportunidade.